você ser um investidor de verdade, de negócios, você tem que abrir mão do curto prazo, que às vezes você vai ganhar um pouquinho mais, uma renda fixa, para você ganhar mais no longo prazo. E aí volta o pensamento que você estava falando. Tem que pensar no negócio. O negócio está evoluindo, está crescendo, o lucro está aumentando, está ganhando market share. Isso é importante. Só que as pessoas não olham para isso, né? Querem sempre o que amanhã vai subir 100%. Aí fica nesse giro constante. Aí o pessoal entra em contato nas redes sociais com o Brunão, fala, pô, você falou que ia subir, então, tá caindo 3%. E aí o pessoal às vezes fica bravo disso. Tipo, pô, você falou aqui que gosta de Banco do Brasil. Vou pegar um exemplo. Banco do Brasil caiu. Tá, mas e daí que caiu? O cair e o subir no curto prazo é meio irrelevante, vamos dizer assim. Agora, se você olhar para Banco do Brasil, quanto que ele tem de expansão de resultado previsto para os próximos anos, você vê os múltiplos projetados caindo, você está falando de um negócio que está melhorando. Então, invariavelmente, no longo prazo, é o que você falou, né? A cotação vai acompanhar isso daí. Até o pessoal estava avaliando o próprio lucro do Banco do Brasil não muito tempo atrás, né? Esse ano, ele não entregou resultado ainda, né? Mas deve, segundo o guidance deles, fica entre 37 e 40 bi de reais, né? Exato. Há não muito tempo atrás, né, alguns anos atrás, eu sou da época que ele estava entregando 18 bi de reais no ano, né? Então, ele vem entregando expansão de lucro. Eu não estou falando nem de múltiplo, de valuation, dividendos, estou falando assim, é um banco, assim como é a característica dos principais bancos aqui no Brasil, de expandir sua lucratividade ao longo do tempo, né? Concordo. Então, necessariamente, as ações vão corrigir para esse lucro em algum momento, né? E aí, até só para fazer uma última provocação, eu acredito também que nossos ativos estão muito depreciados. A gente vai ter um curto prazo desafiador, no sentido assim, não tem demanda, mas eu quero colocar dois fatores aqui, né? Primeiro, eu acho que aquele cara que vai publicar nas redes sociais, fala assim, puta, ganhei uma ação que multiplicou por 10 e está comprando ação agora, nesse momento. Talvez não aconteça em 2025, leve alguns anos, mas ele está comprando esse ativo agora, ou seja, aquele ativo pode multiplicar por 5, por 10 vezes e está sendo negociado agora. E segundo, né, até falando um pouquinho do lado da oferta, até tem alguns estudos falando assim, pessoal, qual que é o lado ruim, porque a gente não tem matéria-prima, mas bom, teoricamente, se entrar alguma demanda, pessoal, a gente não tem ações disponíveis, né? Sim. A gente não teve IPO, a gente teve fechamento de capital de várias empresas, né, diversas empresas, a gente teve recompra de ações, né? Então tudo isso está diminuindo a quantidade de ações disponíveis. Então, se entrar em algum momento uma demanda muito forte por ações, assim foi um pouquinho em janeiro, né? Mas só entrar um pouquinho estrangeiro comprando, pessoal, a gente vai ver índice subindo 7% no mês, né? Mas se a gente tiver todo esse arcabouço, talvez seja lá para 2026, esperamos, né? Se em algum momento a Selic começar a convergir, né? Enfim, começar a ceder, a gente vai ter demanda e a gente não tem oferta. Ou seja, um fundo de ação, um fundo de pensão tem que começar a comprar ações e ele vai começar a comprar a qualquer preço, teoricamente. Então, acho que condiz muito com o que você falou, né? Tem que olhar para longo prazo e acho que as ações tendem a se multiplicar, talvez não aconteça nesse ano, mas certamente quem vai multiplicar o capital, o cara está comprando agora, assim como também no Tesouro Direto, mas as ações acho que embutem, né, uma tira aí muito maior, um potencial muito maior. Eu estava lendo hoje um pouco era uma matéria jornalística de onde que os investidores estrangeiros estavam gostando e estavam olhando com bons olhos aqui no Brasil. E aí falou alguns utilities, especialmente, e bancos, apesar de bancos estar perdendo um pouco a moda. Isso era o que era o subtítulo ali da matéria. Aí eu queria te perguntar, primeiro, você gosta de utilities dentro desse setor que engloba, a gente poderia colocar energia aqui, saneamento também, o que você vê assim de talvez oportunidade para 2025? E depois, um pouquinho para o final, mas já te dando um pouco do spoiler, você também posta bastante sobre da ótica do retorno total para o acionista. Então é o dividendo mais o potencial upside, o ganho de capital, que o pessoal tem que levar em conta. E hora ou outra eu sempre vejo você postando, essa empresa aqui paga 2 dígitos de dividendo, mas tem um upside interessante. Sim. Eu queria depois que você comentasse um pouco dessas empresas, se elas fogem um pouco desses setores óbvios, e elas são mais umas pimentinhas assim, ou se elas são desses setores óbvios. Então, primeiro, falando de utilities. Só te dando spoiler aí que eu ia perguntar de utilities de trás para frente. Então, eu acho que tem um receio, acho que são 2 receios, né? Primeiro, o fato, lógico, curva de juros, né? Esse setor, pessoal, ele não vai dar uma pancada na bolsa em termos de valorização de ganho de capital. Sim. Se a curva de juros ceder, não a Selic, né? Então é importante. A gente até teve um fechamentozinho recente, então a gente já começa a ver que começa a andar um pouquinho. Mas se a gente não tiver realmente uma convergência, né, desse IPCA mais que você falou lá na frente, voltar ali para um patamar de 6, até muita gente falando assim, triste isso, né? Vou isolar aqui na Madeira. Vai falar assim, não, vamos ver mais IPCA mais 6%. Pô, não, precisamos
se esforçar para ver, ver, né? Exato. E aí esses papéis vão disparar nesse momento, né? E aí um outro fator também é a questão política. Acho que a gente começa a ver algumas possíveis sinalizações de ingerência e traz essa preocupação para o setor como um todo, que é um setor muito bem regulado. Agora, eu gosto de fazer muito uma avaliação, pessoal, que era muito simples de fazer. Eu sempre faço um ranking de earnings yield. Eu faço o earnings yield. Como que eu faço esse earnings yield? Tá? Geralmente eu pego o EBIT, né, o lucro operacional, e divido pelo EV, não divido pelo valor de mercado, até para pegar a estrutura de capital, as mais alavancadas. E aí, olhando para o setor de utilities, vamos pegar aqui menos energia, mais saneamento, quem se destacou nesse ano ali, né, teve aquele re-IPO, aquela oferta, foi Sabesp, né, e agora voltou num preço atrativo. Em termos de geração de caixa operacional, no meu ranking, eu não lembro exatamente a posição, mas está ali entre os 20 primeiros para esse indicador. Tá? Então, assim, olhar para tudo mais constante, Sabesp está negociando um preço muito atrativo pelo que ela já está entregando de geração de caixa operacional. Então, esse é o tipo de indicador que eu gosto de olhar muito de trás para frente. Qual que é o múltiplo, qual que é o dividendo? Não, vamos ver a geração de caixa operacional em relação ao EV. E tomar muito cuidado também com algumas empresas isoladamente, aí também utilities, que momentaneamente podem estar com uma maior alavancagem. Né? E aí, como tem muito investidor que o brasileiro não tem muita alternativa nos últimos 2 anos e talvez os próximos 12 meses também, então só tem um assunto, né? É dividendos, 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 né? Então, assim, se a empresa tá pagando, vai pagar muito dividendo, até ontem saiu Itaúsa, né? Todo mundo só falou de Itaúsa, verdade, né? É verdade. Itaúsa. Agora sim. O pessoal sempre fala, Itaúsa. Então só tem um assunto. O inverso é verdadeiro. Se tem alguma empresa que pode estar se alavancando e diminuir o seu dividendo, aí você vai ver a ação caindo, de utilities caindo. Falando, cara, Marco, você falou que era previsível, essa empresa era segura e a ação está caindo. Provavelmente pode estar passando por um momento de alavancagem e as ações caindo, tá? Às vezes é começar a equilibrar. Tem empresa que tem upside, por exemplo, o caso clássico de Eletrobras, né? Pô, tem upside absurdo, o mercado não quer pagar na frente, mas também tem um bom dividendo, né? Então talvez equilibrar um pouco de Sabesp, um pouco de Eletrobras, outras empresas, o Malupar aí, a gente deve ter um ano saudável, né? Mas muita preocupação. Sabe por que eu estou falando isso? Eu vou abrir meu coração aqui. Mas eu estava no mercado, eu era gestor de fundo de ações, e a gente tinha um fundo lá grande na época, que acho que era o único fundo no Brasil, eu nem sei se... hoje pode, mas na época era um dos únicos fundos do Brasil que distribuía o dividendo para o cotista, né? Então, pegava o dividendo e distribuía. E a gente tinha praticamente só elétricas ali, um pouco de telecom, né? E naquele ano, foi 2000, época da Dilma, né? Veio a famosa MP 579, né? De novo, pessoal, vamos lá aqui na Madeira, não vai acontecer de novo, né? Mas no Brasil a gente sabe que até o passado é incerto, né? Verdade. Então, esse é o receio. Por quê, pessoal? Mudou toda a legislação, toda a regulação, todas as concessões do setor e as empresas simplesmente despencaram. De novo, não vai acontecer, né? Mas existe, lógico, talvez um desconto excessivo nesse setor por conta dessas preocupações, né? Não tem como a gente isolar dentro do ambiente atual.